vocês. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Vocês já estão preparados? Já pegou o livro, o lápis e a borracha? Se a resposta for sim, ótimo, nós vamos iniciar a aula de hoje. Mas, se sua resposta for não, você vai pausar o vídeo, vai organizar todo o material e depois vai voltar a assistir a aula. Combinado assim, turma? Pessoal, na aula de hoje nós teremos a acolhida. Vamos fazer a leitura de um livro que tem por título Marilu, e quem escreveu esse livro foi a Eva Furnari. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a aula indicando as páginas da atividade do dia. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Então, vamos começar a aula de hoje com a acolhida. Vamos lá? Pessoal, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro. O título do livro é esse daqui, Marilu. Esse é o título da história de hoje. Quem escreveu foi a Eva Furnari. Eu quero que vocês observem bem a capa do livro. Vamos observar? Vou abrir aqui para vocês visualizarem muito bem a nossa capa, a capa do livro de hoje. Então, veja, é uma menina que está jogada no chão. Aparentemente, ela está com bastante raiva. Olha, ela está puxando os cabelos, está chorando. Normalmente, nós dizemos que quando a criança tem uma atitude como esta aqui dessa menina, nós dizemos que ela está dando um chilique, tá? Então, vamos descobrir por que é que essa menina está dando um chilique? Então, para descobrir, nós precisamos fazer a leitura do livro. Eu vou começar, tá bom? Então, vamos lá. Turma, antes de fazer a leitura, eu quero que vocês acompanhem essa história junto comigo, observando também as ilustrações do livro. E o que são as ilustrações? São os desenhos. Então, eu vou ler, vocês vão ouvir a leitura e também observar a ilustração, o desenho presente em cada uma das páginas. Porque a ilustração também passa uma informação, tá? Não é só as palavras que nos contam histórias. As ilustrações também têm esse papel, elas contam a história, tá? Então, preste atenção. Vamos começar observando essa daqui. Veja, essa menina, Marilu, ela está sentada, pensativa e um pouco triste. Vamos ver agora o que a história vai nos contar. Nos últimos tempos, Marilu achava tudo chato. As nuvens são tão bobas, dizia. As montanhas são cinzas, não tem graça. Quem falou isso foi essa menina. Um dia, Marilu andava muito aborrecida quando viu uma coisa linda, cheia de cor. Ficou maluca com aquilo. Ei, menina, o que é isso? Um balão? Um arco-íris? A menina riu. Não é um balão nem arco-íris. É uma lanterna de papel de seda. Ah, eu quero uma dessas pra mim. Onde você comprou? Comprei atrás daqueles morros, numa loja vermelha, desde o chão até a telha. Obrigada, menininha. Vou lá agora mesmo comprar essa lanterna brilhante. Olha só, observe a ilustração. Marilu ficou curiosa porque essa menina estava com algo diferente, que era o quê? Uma lanterna de seda. E elas conversaram a respeito dessa lanterna, onde é que vendia. E Marilu ficou interessada e quer comprar. Vamos continuar a nossa história? Marilu subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro e chegou na divina e maravilhosa loja vermelha. Estava fechada e na porta tinha um bilhete. Vamos descobrir o que estava escrito nesse bilhete? Olha só. Fomos até o Japão. Voltamos logo, num instante. Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Marilu não gostou nem um pouco daquilo. Que coisa mais chata e sem graça. É claro que eu não vou caçar elefantes. Sentou-se e esperou.
Esperou, esperou e esperou. Olha só, turma, eu vou parar a leitura de hoje nessa página, tá? Onde Marilu chegou na loja, veja que a loja é toda vermelha, observe. E ela percebeu que a loja estava fechada. Então, ela decidiu fazer o quê? Esperar a loja abrir para poder comprar a lanterna de cera. Então, para descobrir se Marilu vai conseguir ou não comprar a lanterna de seda, vocês precisam assistir a próxima aula de matemática. Agora, turma, que nós já fizemos a leitura desse livro, eu vou pegar duas palavras que está aqui nas páginas que nós acabamos de ler para conversar sobre essas palavras com vocês. Então, a primeira palavra que eu vou pegar é essa daqui, Marilu, que é o nome da personagem dessa história. Eu vou escrever aqui no quadro. Vou pegar também a palavra menina e vou escrever aqui no quadro. Turma, com essas duas palavras, eu quero que você me ajude a analisar cada uma dessas palavras. Então, preste atenção nas perguntas que eu vou fazer e eu quero que você responda aí na sua casa. Combinado assim? Então, vamos lá. Olha só, a primeira palavra que eu peguei é a palavra Marilu. É o nome da nossa personagem, da história de hoje, Marilu. Eu quero que vocês me ajudem a identificar quantas letras tem a palavra Marilu. Vamos contar? Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra Marilu tem 6 letras. Vou colocar o número 6 aqui ao lado. Turma, vamos agora identificar quais são essas letras. Vocês conseguem identificar? Então, repita aí na casa de vocês. A primeira letra é a letra M, tá? M. A segunda é A. A terceira, R. A quarta, I. A quinta, L. E a sexta, U. Então, essas são as letras que formam essa palavra, Marilu, ok? Agora, vamos identificar qual é a primeira letra dessa palavra. Isso mesmo, é a letra M. E a última é a letra U. Agora, vamos analisar a segunda palavrinha que eu escolhi, que é essa daqui, menina. Quantas letras essa palavra tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, a palavra menina também tem 6 letras, assim como a palavra Marilu, tá? Agora, turma, quais são essas letras? Veja, M, E, N, I, N e A. Qual é a primeira letra da palavra menina? Isso mesmo, M. Observe, turma, que a primeira letra da palavra menina é M e a primeira letra da palavra Marilu também é M. E a última letra da palavra menina, qual é? Isso mesmo, é a letrinha A. Turma, agora eu quero que vocês observem essas duas palavras e identifiquem quais são as letrinhas que tem tanto em Marilu como em menina. Aparece nas duas palavras. Nós já vimos que a letra M aparece tanto em Marilu como em menina. E quais são as outras letras que tem em Marilu e também tem em menina? Isso mesmo, é a letra A. Veja, aqui em Marilu nós temos a letra A e em menina também. Temos também a letrinha I aqui em Marilu e também em menina temos a letrinha I. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida de hoje. E aí, turma, gostaram da leitura? Eu espero que sim, tá? Veja que nós não terminamos ainda, vamos continuar fazendo a leitura desse livro nas próximas aulas de matemática. Por isso, é importante que você volte a assistir às próximas aulas, tá? Agora, nós vamos começar a explicar o conteúdo de hoje.
Nesta aula, nós vamos falar sobre a divisão, ok? Então, nós vamos aprender o que é a divisão, né? O que é uma divisão exata e não exata. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a divisão. A divisão é empregada quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais. Veja, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente em 3 bolos, sem que haja sobra. Então, para resolver, nós pegamos o número 18 e vamos dividir aí por 3. 18 dividido por 3 é igual a quanto? Nós precisamos encontrar um número que, multiplicado por 3, chega próximo de 18 ou é igual a 18. Então, o número aí que nós vamos usar é o 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. E agora, nós precisamos fazer a subtração de 18 menos 18, que é igual a 0. Agora, turma, nós vamos ver os termos da divisão. Observe aqui que o número que vai ser dividido, que no caso desse exemplo é o número 18, nós chamamos de dividendo, tá? O número que vai dividir, que nesse exemplo é o 3, nós chamamos de divisor. O resultado dessa continha, tá? Nós chamamos de quociente. E o número que fica lá no final da continha, o número que sobra, nós chamamos de resto. Então, nós acabamos de visualizar quais são os termos da divisão. Agora, nós vamos falar sobre divisão exata e não exata. Vamos começar falando sobre a divisão exata. Quando o resto de uma divisão é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Então, observe o exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Eu trouxe uma divisão já toda resolvidinha para mostrar para vocês que quando o resto dessa divisão é igual a 0, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata, tá? Então, observe bem aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. O resto dela é 0. Então, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Vamos falar agora sobre divisão não exata. Quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que a divisão não é exata. Então, observe aqui, pessoal, que nessa divisão, nós fizemos aí a continha toda e percebemos que o resto dela é diferente de 0. O resto dela é 2. O que sobrou? Sobrou 2. Então, essa divisão, ela não é exata, ok? Pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês está lá na página 109 do seu livro de matemática. Então, se você quiser acompanhar, abra aí o seu livro na página 109, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o algoritmo da divisão. A questão 1 diz assim: um livro tem 87 páginas distribuídas igualmente entre 3 capítulos. Quantas páginas tem cada capítulo desse livro? Vamos agora fazer a continha para descobrir. Nós vamos pegar aí o número 87, que é o número de páginas, e vamos dividir aí entre 3 capítulos, tá ok? Então, pessoal, vamos pegar aqui o número 8 e vamos dividir por 3. 8 dividido por 3 é igual a quanto? Qual número multiplicado por 3 é igual a 8 ou chega próximo de 8? É o número 2. Por quê? 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, nós vamos fazer a subtração de 8 menos 6, que é igual a quanto? Isso mesmo, 2. Agora, você precisa pegar o número 7 e vai colocar aqui ao lado do 2, formando o número 27. 27, turma, dividido por 3 é igual a quanto?
Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 27 ou chega próximo do número 27? Isso mesmo, é o número 9. Por quê? 9 vezes 3 é igual a 27. Agora, nós precisamos fazer a subtração desses números, 27 menos 27, que é igual a quanto, turminha? Isso mesmo, é igual a zero. Se você tem 27 e tira 27, você fica com nada, não é isso? Então, turma, nós acabamos de resolver essa questão e vimos que essa divisão é uma divisão exata, porque o resto dela é igual a zero, tá? Para saber se essa nossa continha ela está certa, está correta, nós podemos fazer o seguinte, turma. Nós podemos pegar o divisor, que é 3, e multiplicar pelo quociente, que é 29. Então, veja aqui a continha ao lado. 29 vezes 3 é igual a 87. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar com o resto. No caso dessa continha, é 87 mais 0, que é igual a 87. Então, nós vamos verificar que o resultado é igual ao dividendo. Veja, 87, certo? Nesse caso, a nossa continha está correta. E agora, turma, nós finalizamos dizendo que o quociente da divisão 87 dividido por 3 é igual a 29, tá? E o resto é igual a 0, tá bom? Agora, turma, nós vamos fazer uma continha de divisão quando o divisor ele tem dois algarismos. Veja que o divisor aqui dessa continha, ele tem dois algarismos. E esse exemplo está na página 112 do seu livro de matemática. Vamos resolver aqui essa continha? Então, observe, turma, que eu tenho aqui 8. Vou pegar aqui o 8. Eu não consigo dividir 8 por 13. Então, eu vou dividir aqui, ó, 81 dividido por 13. 81 dividido por 13 é igual a quanto, turminha? Observe que, se eu fazer 1 vezes 13, é igual a 13. Então, não dá, está muito longe de 81. 2 vezes 13 é igual a 26. Ainda está muito longe. 3 vezes 13 é igual a 29. Então, não vai ser o número 3. Fica muito distante do número 81. Vou para o número 7. Então, 13 vezes 7 é igual a 91. Passou de 81, então eu não posso usar o número 7 aqui. Vamos ver 13 vezes 6, que é igual a 78. Então, o 6 está mais próximo, né? Se eu multiplicar 6 vezes 13, está mais próximo de 81. Então, eu vou usar aqui no quociente o 6. Então, 6 vezes 13 é igual a 78. Agora, eu vou fazer a subtração de 81 menos 78, que é igual a 3, turma, certo? Agora, eu vou pegar o número 4 e vou colocar aqui ao lado do 3, formando o número 34. Que número eu coloco aqui no quociente que multiplicado por 13 chega próximo de 34 ou é igual a 34? Olha só, é o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 13 é igual a 26. É o número mais próximo que eu tenho de 34. Se eu pegar e colocar aqui no lugar do 2 o 3, vai ser 3 vezes 13, que é igual a quanto, turminha? É igual a 39. Então, vai passar aí de 34. Então, não posso usar o 3. Eu vou usar o 2. 2 vezes 3 é igual a 26. E agora eu faço a subtração de 34 menos 26, que é igual a 8, certo? Observe, turma, que eu não consigo dividir 8 por 13. Então, o resto aqui dessa continha é 8. E nós dizemos que ela é uma divisão não exata, porque o resto dela é diferente de 0. É 8, ok? Então, turma, nós acabamos de resolver aí uma continha usando o divisor com 2 algarismos. Quando aqui no divisor tem 2 algarismos. Então, é dessa forma que nós realizamos aí a divisão. Então, 814 dividido por 13 é igual a
62 e restam aí 8, certo? Agora, turminha, vamos falar um pouco sobre divisão por ordem? Observe que esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é o mesmo exemplo que está lá na página 107 do seu livro. Então, abre aí a página 107 e acompanhe a leitura junto comigo. Diz assim, a questão de número 1. A prefeitura de um município comprou 268 mudas de árvores frutíferas para distribuir igualmente entre 4 parques. Luiz ficou encarregado de fazer a distribuição. Para saber quantas mudas seriam plantadas em cada parque, ele dividiu 268 por 4. Veja como Luiz fez essa divisão. Então, a divisão que Luiz fez está aqui no slide. Vamos ver como foi que ele fez essa divisão de 268 dividido por 4. Observe que para fazer essa divisão, ele fez primeiro a decomposição do número 268. Então, ele decompôs aí em ordem, centena, dezena e unidade. E depois ele fez a divisão, tá? Então, ao dividir a centena, que é 200 por 4, ele encontrou este resultado, 50. 200 dividido por 4 é igual a 50. Depois, ele dividiu as dezenas. No caso aqui, é 60. 60 dividido por 4 é igual a 15. E depois, ele dividiu aí as unidades. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Depois de fazer aí a decomposição e a divisão, ele fez a soma desses valores. Ele somou 50 mais 15 mais 2. Então, vamos montar aqui a continha ao lado e vamos ver qual foi o resultado. Ele fez a soma de 50, 15 e 2, que é igual a 67, tá? Então, aí, cada parque vai receber aí 67 mudas, né? Isso de árvores. E aí, turminha, gostaram da explicação? Espero que vocês tenham compreendido muito bem o que é uma divisão. Agora, chegou o momento de você anotar as páginas da atividade do dia. Então, vamos lá. Pegue o seu livro de matemática e anote aí. Você vai resolver as questões da página 106, 107 e 109 do seu livro de matemática. Depois que resolver todas as questões, você vai enviar a atividade para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, combinado? Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.